Olá, seja bem-vindo a este tempo novamente. É muito bom poder compartilhar esses minutos com você. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos no livro do Bonhoeffer, do Discipulado, os encontros que nós estamos fazendo aqui ao longo da semana em nossa igreja. Se você por acaso chegou agora nesse vídeo, saiba que tem nessa playlist aqui vídeos anteriores, como também um material na descrição desse vídeo. E tudo isso está sendo criado para poder nos ajudar a olhar para Jesus Cristo e entender melhor o que vem a ser esse chamado e como nossas vidas podem responder a esse convite que Jesus nos faz de poder entrar nessa caminhada e ir com Ele, reinando para sempre e sendo abençoados pela boa mão do Senhor que tenha operado e atuado em nossas vidas. No encontro de hoje nós vamos estar falando sobre o discipulado e o indivíduo. Então eu te convido a poder reservar esses próximos minutinhos para que a gente possa interagir aí com esse nosso estudo. Esse é o nosso 7º encontro, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Em nosso encontro anterior, falamos sobre o discipulado e a cruz, sobre o convite de Jesus para podermos ser discípulos do Senhor e como a ideia do tomar a cruz e negar a nós mesmos é muito importante para a perspectiva correta do que vem a ser essa interação entre discípulo e chamado. Um ponto que me chama muita atenção nisso tudo é quando Pedro nega Jesus e aquela negação de Pedro coloca Pedro no centro de sua vida. O que nós fazemos muitas vezes, queridos, é negar a Jesus, ou negar esse chamado, colocando nossas vidas em primeiro lugar, os nossos desejos, os nossos intuitos, as nossas vontades. Mas um verdadeiro discípulo é aquele que entende que a negação de si mesmo é não mais se enxergar, assim como Pedro não enxergava Jesus naquele momento, e enxergar somente Cristo. Negar a nós mesmos é entender que eu não vejo mais o Tiago, você não se vê mais, e você agora enxerga Jesus Cristo através de sua vida, queridos. Bom, tendo essa perspectiva e tentando caminhar nesse sentido, nós vamos falar hoje sobre o chamado que é individual. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 26, vai nos dizer: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O chamado de Jesus ao discipulado torna o discípulo um indivíduo, ou seja, ele pertence a uma realidade diferente da atual. É isso que acaba acontecendo com nossas vidas quando nós entendemos o chamado de Jesus para sermos verdadeiros discípulos e nos entregarmos nesse chamado, que somos transportados para uma realidade diferente da nossa realidade atual. Porque experimentamos, vivemos e vamos trafegar por campos e caminhos que são, de certa medida, antagônicos à perspectiva do mundo. É o que Paulo vai falar lá em sua carta aos Coríntios, que a mensagem da cruz é loucura. É loucura para aqueles que se entregam. É loucura para o mundo. É loucura para qualquer pessoa pensar na perspectiva humana, na necessidade do conforto e ver que o chamado ao discipulado é uma transportação, se a gente pode dizer, da pessoa para uma outra realidade. Mas há um ponto bem crucial nisso tudo, que não somos ETs, seres de outra dimensão. A diferença é que nós temos outra coisa que governa nosso coração, e não mais nós mesmos. Que governa nossas mentes, e não mais nós mesmos. Nós vivemos uma realidade bem diferente da realidade ao qual nós estamos inseridos. Quando estamos frente a esse chamado, temos que fazer essa decisão, e entender e tomar dessa decisão. E essa decisão, queridos, ela é individual. Eu não posso tomar por você, você não pode tomar por mim. Pais não podem tomar pelos seus filhos, filhos não podem tomar pelos seus pais, maridos por suas esposas, esposas pelos seus maridos. Ou seja, ninguém pode tomar a decisão pelo outro. Ela é individual.
Você precisa aborrecer pai, mãe, filhos e filhas, periquito, papagaio, cachorro, maritaca, tartaruga, seu patrão, sua empregada, a você mesmo. Você tem que tomar essa decisão. Eu não posso fazer nada por você e você não pode fazer nada por mim. Jesus nos chama, Jesus nos convida, Jesus está ali batendo a porta do nosso coração, estendendo ali a oportunidade de a gente poder fazer parte desse chamado, desse grupo seleto, dessa coisa única e exclusiva que é uma vida na dependência total de Jesus. E, queridos, esse convite ele é feito a mim, ele é feito a você, ele é feito à humanidade, através da morte de Jesus na cruz do Calvário por nossas vidas. Cada qual é chamado individualmente e sozinho deve seguir esse caminho. Porém, nós temos um inimigo muito cruel que fica rodeando e fica nos impedindo de fato entrarmos de cabeça nessa vida de discipulado, nessa imersão dessa vida de cultural do que é ser um cristão. Nós temos um inimigo cruel que é a nossa natureza. Essa nossa natureza, nesse conflito interno que ela trava dentro de nós, o que nós estamos batendo na tecla até aqui, sobre as nossas condições, os nossos desejos, sobre o conforto que governa e que reina em nossas vidas, ela se torna o nosso grande inimigo na frente a esse chamado de Jesus para sermos seus discípulos. Essa nossa natureza, o medo, a solidão, a procura por proteção, a procura por bens, a procura por N situações e condições que ficam rodando e rodeando nossos corações, nos impedem muitas vezes de tomar as decisões de entregar e seguir Jesus. O jovem rico, por causa da sua natureza e por causa do seu amor às coisas que tinha, não foi capaz de se entregar. Não foi capaz de se render a esse chamado. Talvez hoje eu e você lutamos com algumas áreas em nossas vidas que precisam se render a esse chamado. Se render a essa busca por santidade, se render a essa busca pela perseverança na fé, se render a essa transformação única e exclusiva que o Evangelho proporciona em nossas vidas. Talvez eu e você, e me venha à mente situações no meu coração que têm estado nesse conflito interno muito grande, tentando governar determinadas áreas em minha vida. O chamado ao discipulado, ele envolve essa negação, esse aborrecimento, essa resposta individual que nós precisamos dar frente a esses chamados. O Hoff vai falar, por causa da nossa natureza e das constantes oscilações, dos constantes medos, das constantes fugas que fazemos, não conseguimos e nem olhamos para a vida e o chamado ao discipulado com a perspectiva correta. E nem muito menos somos capazes de ver Jesus. Entramos em situações e circunstâncias onde nós só conseguimos enxergar nós mesmos, nossos corações, nossas vontades, nossos ímpetos, nossos desejos. Enxergar somente nós. E isso é um enorme problema frente ao chamado de Jesus. No chamado de Jesus já está o rompimento do ser humano com as condições em que se acostumou a viver. Não é o discípulo que provoca esse rompimento, mas é o próprio Cristo que provoca esse rompimento em nossas vidas. Quando Jesus pronuncia o seu chamado, quando Jesus incomoda o meu e o seu coração, ele está naquele momento promovendo aquilo que é necessário para romper as amarras do pecado, a natureza do pecado, a condição pecaminosa do nosso coração, a lástima que nos envolvemos por causa do pecado e por causa dessa separação que existe dentro de nós. Ninguém pode seguir a Cristo, queridos, sem que reconheça e que aceite esse rompimento. Ninguém pode seguir a Cristo carregando as suas bagagens, os seus desejos, as suas prisões ao mundo. Se você não entender, se você não romper, se você não aceitar
o que Jesus de fato veio a cumprir e realizar neste mundo. Ninguém pode. É impossível, não dá. Não dá para isso acontecer. É uma ruptura que se realiza no chamado. Não é a vontade de uma vida impulsiva que conduz a esse rompimento, mas é apenas Jesus Cristo que conduz ao rompimento. Não sou eu que vou romper as amarras do meu coração. Não é você que vai romper essas amarguras, esses medos, os conflitos, as realidades que te prendem. Não é você que vai romper essas aborreções que precisamos causar àqueles outros para seguir a Jesus. Não, não é. É Jesus que faz. E entender isso é tão crucial porque entender isso nos mostra que o chamado ele se torna leve na pessoa de Jesus. Todas as vezes que ele não é visto pelo prisma de Jesus, se torna pesado, queridos. Se torna difícil de carregar. Porque, na verdade, é o nosso coração tentando dar respostas, criar soluções, criar saídas para viver a vida. Mas, de novo, entender o chamado tem que nos remeter a entender que é através e unicamente por causa de Jesus. Não se trata, porém, de algo lamentável que se revela desprezo à vida. Não é uma lei de piedade, ao contrário, é a vida, é o próprio Evangelho, é o próprio Cristo. É Jesus, queridos, é Jesus com a sua encarnação. É Cristo que se interpõe entre eu e as circunstâncias do mundo. É Jesus que se coloca no lugar, é Jesus que toma as dores que o meu pecado ofende a Ele próprio. É Jesus que segura, é Jesus que balanceia, é Jesus que se torna um equilíbrio para o mundo. Somente e exclusivamente através dele, da sua morte, da sua encarnação, da sua morte, da sua entrega e da sua ressurreição, que a humanidade encontra de novo equilíbrio para que ela possa viver. Desbalanceada por causa do pecado e mais ainda desbalanceada por causa da ira condenatória de Deus, por causa do pecado, Jesus vem para se tornar o balanço, o equilíbrio entre o homem e o próprio Deus, e mais ainda, entre o homem e o próprio homem. De novo, eu sou bem enfático neste ponto para dizer que somente através de Jesus, somente através da sua obra, do seu milagre, da sua entrega, Jesus rompeu, queridos, as relações diretas que aquele que foi chamado guardava com as suas circunstâncias. Jesus rompeu aquilo que te prende. Jesus rompeu as armadilhas do pecado. Jesus rompeu a prisão que te prende. Jesus rompeu tudo, queridos, para nos proporcionar algo novo, algo leve, algo único, algo exclusivo. Cristo quer ser o mediador. Tudo deve operar por seu intermédio. Ele não está apenas entre mim e os outros, entre mim e as coisas. Ele é o mediador, não apenas entre Deus e o ser humano, mas também entre um e o outro ser humano, entre o ser humano e a realidade. Ou seja, Jesus Cristo está no centro de todas as coisas. Ele é o centro do universo. Ele é o centro do universo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sem ele, nada do que se tem teria sentido ou existiria. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o único mediador no mundo. Não tem mais ninguém
Ninguém que possa mediar entre o homem e Deus, entre o homem e outro homem. Jesus é o único mediador que existe neste mundo. Jesus é o único que pode ligar o homem a Deus e ligar um homem a outro homem através do seu sacrifício. É o único e não há mais nenhum outro, porque ele é o centro do universo. Porque ele é o centro. Dentro de mim está coçando aqui para falar algo que é um confronto ao Evangelho, quando algumas pessoas vão dizer que você é o centro do coração de Deus. Queridos, você não é o centro do coração de Deus, a vontade de Deus. Você não é o calcanhar de Aquiles de Deus. Eu não sou. Nós não somos. Jesus é o centro de Deus. Jesus é o centro do universo. Jesus é o centro deste mundo. Nessas diversidades de religiões, de ensinos, de doutrinas, de falas que espalhadas pelo mundo, nós podemos observar e ver como muitos deuses se levantam para tentar oferecer para as pessoas, para a humanidade, uma garantia do ser humano ter um acesso direto a uma divindade, um acesso direto a Deus. Como muitas vezes nós, em nossas fábricas de ídolos, criamos dentro de nossos corações deuses para tentar ligar a Deus, o Deus que criamos, ou de fato é mesmo para o próprio Deus. Mas nada que não seja Jesus é capaz de nos ligar a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus, porque existe somente um caminho que nos leva a Deus, que é a pessoa de Jesus. E deste um único caminho podemos ramificar, sim, diversos outros caminhos que vão manifestar a glória desse Deus, mas nos ligar a Ele somente através de Jesus. Os rompimentos dos laços diretos com o mundo nada mais é do que o reconhecimento de Cristo como Filho de Deus e mediador. Nunca é um ato de vontade própria, em que você e eu renunciamos os laços do mundo. Falamos isso no início, por um amor, por um ideal. Não é um mero entusiasmo nosso para poder se ligar a Deus. Não são atos que nós fazemos que podem nos ligar a Deus e mostrar essa divindade dentro dos nossos corações. Não. Somente o reconhecimento de um fato consumado. E esse fato consumado é Cristo Jesus, como mediador, separa o discípulo de Jesus do mundo, dos seres humanos e das coisas. Esse fato consumado foi derramado naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós pudéssemos de fato vislumbrar e entender o que aquela morte, o que o chamado individual que nos é feito, precisa responder e demonstrar Jesus Cristo através de nossas vidas. Jesus, queridos, mudou todas as perspectivas do mundo de se relacionar, de encontrar respostas, do mundo de buscar a Deus, do mundo de encontrar aquilo que tanto busca. Jesus mudou. Ele criou novo, ele criou uma nova perspectiva, ele trouxe uma nova realidade. E essa nova realidade foge do indivíduo e recai sobre Deus, sobre ele, sobre Jesus. Nessa coisa bem enfática que eu estou falando ao longo desse nosso encontro, é justamente para poder enfatizar para você e dizer que não tem como ser por outras formas, se não for pela pessoa de Jesus. É impossível olhar para a vida, olhar para o cristianismo e não entender que é somente por causa de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17.
Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Não existe outro caminho que não seja por Jesus Cristo. Não existe, não tem como. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele é o único, ele é a resposta. E é ele quem chama. É ele quem dá as capacidades. É ele quem dá as condições para que eu e você possamos entrar de cabeça nesse convite a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Qualquer comunhão, queridos, que não permita ser um indivíduo perante Cristo, qualquer comunhão que reivindique autoridade sobre a relação direta com o mundo, ela deve ser odiada por causa de Cristo. Qualquer coisa que se interpõe, que se coloca no lugar entre você e Deus, que tenta governar o seu coração, que tenta governar a sua vida, que tenta ditar as regras, que tenta dar o ritmo à sua vida, essas coisas precisam ser odiadas. Essas coisas precisam ser abandonadas. E aí pode ser qualquer coisa. Pode ser mãe, pai, filhos, marido, cachorro, periquito, papagaio, carro, dinheiro, faculdade, emprego, água, sei lá, luz, internet, Netflix, Amazon, séries, filmes, pornografia, qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus em sua vida, elas precisam ser odiadas. Porque estamos nos entregando a essas coisas e sendo governados por elas. E aí não há um chamado ao discipulado. Aí há um chamado a outras coisas, não ao discipulado. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não amem ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para os discípulos, a gente está encerrando por aqui, para os discípulos a realidade do mundo, elas são dadas por Deus. A forma de enxergar o mundo, ela é dada por Deus. E elas só existem por meio de Jesus Cristo. O que não me é dado por Cristo, que se fez humano, não me foi dado por Deus. O que não me é dado por causa de Cristo, não provém de Deus. Se eu não posso agradecer a Deus por algo que eu vivo, por algo que eu tenho, por algo que eu experimento, então não devo fazer de maneira nenhuma. De novo, se você não pode agradecer a Deus por algo que você tem, que você vive, você não pode fazer de maneira nenhuma. E com isso eu te convido a pensar sobre aonde está o teu coração e como tu tem respondido ao chamado que Jesus tem te feito. Como você tem respondido ao chamado de Jesus frente a essa necessidade que nós temos de viver a vida aqui. Sobre o que tem governado o teu coração e o meu coração. A quem você tem aborrecido? Quando eu falo aborrecido, não é fazendo raiva. Porque fazendo raiva, a gente faz raiva em todo mundo, o tempo todo.
Não, não é nesse sentido. Aborrecido de abandonar, de largar, de virar as costas, de não ser governado por aquelas coisas. Para ser governado pelo Senhor. Por quê? Ele é a razão da existência deste mundo. Tudo que existe aqui é por causa dele, para ele, por meio dele. Você e eu existimos para que ele seja glorificado. Mas para que isso aconteça, nada mais precisa e pode governar os nossos corações. O convite que eu te faço é: reflita nessas verdades, reflita nessas palavras e reflita naquilo que tem conduzido o seu coração e a sua mente. Muito obrigado por poder compartilhar esses minutos comigo. Tem sido muito bom os nossos estudos, muito bom mesmo. Tem sido edificante para a minha vida. Eu espero, realmente espero, que você chegue até o final desses vídeos. E se por acaso você chegou ao final desse vídeo, deixe um comentário para que outras pessoas possam também responder como têm sido abençoadas ou como Deus tem falado aos seus corações também. Como Deus tem tocado em seus corações. Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso te ajude a realmente entender e viver esse chamado ao discipulado. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe.